Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do majestoso, da atuação majestosa do São Paulo, de uma vitória, consequentemente uma derrota humilhante do Corinthians para o São Paulo em pleno Morumbis, com muitas questões para a gente tratar. O Luciano foi o herói da partida, decisivo, jogou uma enormidade. E por outro lado, fim da linha para Memphis Depay. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, eu já fiz live aqui depois do jogo, a gente já começa a acompanhar a repercussão ou as repercussões de tudo que aconteceu lá no Morumbis, relação às entrevistas dos técnicos, aos bastidores, né? Alguns começam a ser revelados, e tem muitas questões para a gente ainda descobrir do que virá à tona provavelmente nos próximos dias na relação Corinthians e Memphis Depay. Eu vou chegar lá. Primeiro, vou exaltar aqui o vencedor do jogo. Mais uma vez, o São Paulo, num clássico contra o Corinthians, entrou para disputar um clássico. Entrou para disputar um jogo decisivo, como era pela sua situação de tabela. O São Paulo fez o seu melhor jogo no Campeonato Brasileiro, diante do Corinthians, como havia feito no Campeonato Paulista, diante do próprio Corinthians. O São Paulo, quando encara o Corinthians, costuma entender a importância do jogo. Foi assim naquele 3-1, lá pelo Paulistão, e depois nesse jogo do Campeonato Brasileiro. Um São Paulo ligado, um São Paulo organizado, um São Paulo em que todo mundo sabia qual a sua real função. A gente pode discutir talvez a atuação aqui do Cédric Soares. De resto, cara, é muito difícil encontrar um jogador, com exceção do Cédric, que tenha destoado no jogo. Cara, quase todo mundo jogou bem. Não jogou bem, jogou muito bem. E o São Paulo ainda teve algumas circunstâncias específicas no jogo. Ainda sofre com desfalques. Então, quando o Corinthians reclama de desfalques, e é verdade, o Yuri faz muita falta, o Garro tá voltando agora, quem mais? O Gustavo Henrique estava fazendo controle de carga, não sei o quê. Sempre vai ter uma questão, né? O Mateuzinho, né, que estava com o terceiro cartão amarelo. Pois é, o São Paulo tá sem Lucas, sem Caleri. Perdeu Enzo Dias no aquecimento e o Oscar com 15 minutos de jogo. Seguramente, o Oscar, alvo do maior investimento e principal jogador do time. Não vem sendo, é fato, mas né, o Oscar é aquele jogador que a gente espera que daqui a pouco possa decidir, especialmente uma partida grande. Quando ele sai a 15 minutos, você entende que os problemas do São Paulo eles começam a potencializar, no caso. Né? A questão é o seguinte, quando entra o Wendel, que não vem sendo muito aproveitado, no lugar do Enzo Dias, que se sentiu ainda no aquecimento, o Wendel faz praticamente a sua estreia pelo São Paulo. Faz um grande jogo de futebol. O Wendel, assim, foi um dos melhores em campo. Ele jogou uma enormidade, agudo no setor ofensivo, mas também cobrindo o corredor. É verdade que o Corinthians colaborou, mas o São Paulo jogou muito bem. E quando sai o Alisson, quando sai o Oscar, que é um meia armador, um meia articulador, né, para fazer a ligação do meio com o ataque, que lá está Luciano e André Silva, entra o Alisson. E aí o questionamento era, caramba, entrou um jogador defensivo. E é curioso, porque o Alisson a carreira inteira foi um meia atacante, mas no São Paulo ele virou um volante, nas mãos de Dorival Júnior. Olha as ironias do destino, como o mundo e a bola, eles giram, né? O Alisson jogou uma enormidade. E a partir dali, o São Paulo dominou o meio-campo. A partir dos 15 minutos. O jogo já não estava tão equilibrado assim. O São Paulo já dominava as ações, já buscava mais o jogo, e o Corinthians com dificuldades. Muito por conta da postura de alguns atletas. Não sei se é uma questão física, não sei se é uma questão de sinergia com o técnico, não sei se é uma questão do clube bagunçado, né? O próprio Carrilho disse que isso não é desculpa, mas eu não sei o que está acontecendo. É fato que o Corinthians estava, como disse o Dorival, sem energia. E aí, quando você não tem energia, você tem que mudar. O Corinthians tinha feito uma grande jogada quando estava 0-0. O Memphis Depay volta um pouquinho, ele jogou um pouco mais pela esquerda. Né? O Romero, ele foi um jogador até mais à direita, caindo por dentro, flutuando e tal, o Garro tentando chegar nos dois, e o Memphis lá na esquerda buscando o jogo, Carrilho flutuando ali por dentro também, o Martínez, mas você não tinha um jogador à frente da área. O Maicon, que era o homem de Dorival, lesionado. O Ranieri, banco. Então, o Dorival opta por Martínez, Breno Bidon, Carrilho e Rodrigo Garro. Um meio-campo muito leve diante de um São Paulo que jogava em casa e que necessitava da vitória.
Essa jogada, o Memphis vem pela esquerda, pega a bola e descola o Romero livre, atacando o espaço para chegar na frente do Rafael. O Rafael faz uma puta defesa, fato. Mas o Romero perde o gol. E a principal jogada até então, dos pés do Memphis. Eu posso questionar qualquer coisa aqui e posso discutir com vocês qualquer coisa relacionada ao comportamento do Memphis. O Memphis, ele é marrento, o Memphis está criando caos, o Memphis está gerando problema, o Memphis deu uma entrevista que demitiu Ramon e Emiliano Dias, o Memphis faltou ao treino, o Memphis fez uma música lá para provocar o craque Neto, o Memphis está reclamando e notificando o clube por atrasos com ele relacionados a direitos de imagem e premiações do Paulistão. O Memphis ganha muito dinheiro. O Memphis não deveria, ao ser substituído, não voltar para o segundo tempo e ficar no banco de reservas com os colegas. Não deveria ter ido para casa mais cedo, enquanto os jogadores tomavam banho. Tudo isso eu tô com vocês. Tudo isso eu tô com vocês. Agora, vamos no fato, tá? Tudo isso são questões que a gente pode debater e elas são importantes também. Eu não vou dizer que elas não são. Agora, vamos no fato do jogo. No primeiro tempo, em que o Corinthians foi amassado pelo São Paulo, humilhado pelo São Paulo, o Corinthians teve uma chance. Essa uma chance foi gerada por Memphis Depay. Esse é o fato. A gente pode questionar e discutir outras coisas. A gente não pode discutir com o fato. O fato é esse, tá? Ok. Aí o Corinthians toma 2 gols em 3 jogos, 3 minutos, talvez. Os 2 do Luciano, que ama fazer gol contra o Corinthians, que é um jogador decisivo para o São Paulo, que já tinha jogado bem contra o Bragantino, porque o São Paulo, na estreia do Crespo, tomou uma taca do Flamengo, vai para o Red Bull Bragantino, que poderia ser líder, sai na frente, toma virada, empata em 2 jogadas do Luciano. 2 participações do Luciano, que dá outra cara para o time do São Paulo. O Luciano tem algo que o Dorival citou na entrevista pós-jogo: energia, disposição, personalidade. O Luciano encara um clássico como se deve. E é por isso que ele é tão querido pelo torcedor. Eu sou um crítico, assim, ferrenho do Luciano, porque eu acho que às vezes ele deixa de jogar, ele reclama muito, ele é marrento, ele é uma mala. Eu reclamo do Luciano por esse lado também. E eu não acho ele um craque, um cara que tem que ir para a seleção brasileira, nada disso. Mas eu acho que no São Paulo, ele entende onde ele está. E entende o que precisa fazer. E sabe respeitar o torcedor. Isso o Luciano faz. Então, eu tiro meu chapéu para ele, né? O Luciano foi lá e decidiu o confronto em 2 jogadas. A primeira, numa subida do então lateral Félix Torres, vejam só, que não volta a tempo. Quando, num contra-ataque, a bola cai no pé do André Silva, que joga muito bem fora da área. Acho que o André rende muito mais como segundo atacante ou um atacante vindo de trás. Ele encontra o Luciano na ponta esquerda, sem a cobertura do lateral, barra zagueiro, barra não sei o que, Félix Torres, e chuta no canto para vencer o Hugo Souza. Depois, um cruzamento que vem da esquerda e ele ataca o espaço de carrinho sem chance nenhuma, na cara do Hugo Souza para fazer o segundo gol. O Luciano. Em 2 jogadas, ele mata o confronto. Por quê? Porque a partir dali, o Corinthians não esboçava nenhuma reação. Nenhuma reação. O Garro estava com uma dificuldade física. Isso no primeiro tempo, tá? Depois eu vou falar do segundo. Uma dificuldade física, assim, no sentido de intensidade. Ele não conseguia entrar no ritmo do jogo. Não conseguia. É o jogador de mais qualidade técnica que tem o elenco do Corinthians. Mas ele não conseguia entrar no mesmo nível físico dos demais, no primeiro tempo. O André Carrilho não foi tanto para a direita quanto eu imaginava que ele fosse, até porque o Félix Torres subiu bem, subiu bastante, inclusive deixando espaços. Mas eu não vou questionar a escalação do Félix Torres, tá? Eu tô vendo muita gente questionar. Eu ainda preferiria do que o Léo Maná na vaga do Mateuzinho. Poxa, gente, todo mundo debateu isso antes do jogo. Que o Félix Torres, inclusive, fez bons jogos. Aí eu sou obrigado a concordar com o Dorival. Todo mundo entendia que o Félix Torres poderia jogar por ali. Porque o Léo Maná é insuficiente. Então, na ausência do Mateuzinho, tem que contratar? Claro que tem que contratar. Mas diante do que você tem, eu não vou questionar antes da bola rolar. Depois, eu não achei errado escalar, mas que ele foi mal, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Como todo o setor e o sistema defensivo do Corinthians, até por não ter um cara mais fixo de proteção à defesa, meio campo do São Paulo deitou.
2-0, vem o segundo tempo. No intervalo, Dorival Júnior tira Memphis Depay. Bom, aí é o seguinte, gente. De novo, o Memphis, ele merece todas as críticas por questões de comportamento que ele tenha, por questões extracampo, pela relação custo-benefício, pelo dinheiro que é investido nele. Agora, eu não posso ser incoerente aqui. Na minha opinião, eu acho que o Memphis... Eu não sei se ele vale o que custa, porque eu não tô lá, eu não tenho o orçamento na mão, eu não tenho o contrato, não sou eu que pago, então fica difícil. Claro que todo mundo tem a sua opinião, claro que a gente faz as nossas ponderações aqui do que o cara custa e do que o cara rende, mas, cara, eu não consigo não entender a importância dele. O Corinthians estaria na Série B, não fosse o Memphis Depay. Eu sei que o futebol é coletivo, ele não ganhou nada sozinho. Mas é notório, gente, que a chegada dele ano passado, ela modifica todo o time do Corinthians, no seu entorno. Modifica tudo. O ambiente, inclusive, ele modifica tudo. E mais do que não ser rebaixado, o Corinthians chega numa Libertadores. O Corinthians não teria calendário esse ano. Não teria Copa do Brasil. Não teria nada para disputar, a não ser o brasileiro e o estadual. E aí, com a arrancada, com a colocação no brasileiro, o Corinthians, ok, foi para uma Libertadores, não deu certo, caiu para a Sul-Americana, também não deu certo, mas a Copa do Brasil está aí ainda, ok. Ele manteve o Corinthians disputando e ainda ajudou a ganhar um Paulista, em que eu acho que ele foi protagonista, sim. O Yuri foi mais, não sei o quê, ele foi protagonista, foi. O que ele fez naquela segunda final em Itaquera foi aulas de como se joga uma final contra um time que estava vivo. Não fosse o Hugo Souza pegar o pênalti. Tava vivo, cara. Os caras estavam vivos, era o Palmeiras. O Palmeiras vendeu caro demais. E tinha que ter um jogador desse tamanho. Tirem o Memphis de todo esse contexto. Tirem. Façam assim, pegam um guindaste, vai lá. Sabe aquela máquina de bonequinho? Aquela que tem garras assim, que você vai, né, que você tem que posicionar para descer, pegar o bichinho de pelúcia? Faz o seguinte, tira o Memphis do time do Corinthians, do ano passado e do Paulista. Tentem fazer esse exercício, que ele é só de imaginação, a gente não tem como saber, se o Corinthians conseguiria ter os mesmos resultados, tanto no Brasileiro quanto no Paulista desse ano. Ele é o principal jogador do time, eu acho que os números dele são muito bons, e eu não consigo entender a saída dele, a não ser que o Dorival tenha ficado muito incomodado por alguma postura, por ele ter deixado de correr em algum momento, por ele ter feito corpo mole, na opinião do treinador. O que eu vi foi a única bola que o Corinthians teve próximo de fazer um gol, quando estava 0-0, ter sido uma obra do Memphis, em que o Romero acabou desperdiçando. Aí, quando a gente chega ao final e percebe que o Romero jogou 90 minutos, aí eu vou dizer o seguinte para vocês. Bom, o Romero, tudo bem, né? Esse correu pra caramba. Esse se doa. Eu não tô aqui... eu não quero minimizar uma falta de profissionalismo que foi daqui a pouco detectada pelo técnico. E ele tá lá para tomar as suas decisões. E nem minimizar um profissionalismo que o Romero possa ter, que merece todo o respeito por isso. Agora, ele não jogou absolutamente nada, o Romero. Não justifica por questões técnicas o Romero ter ficado em campo 90 minutos. Como não justifica por questões técnicas o Gui Negão, com todo respeito ao menino, ao garoto, que está sendo fritado, inclusive, que ia bem na base, mas que está sofrendo no profissional, entrar no segundo tempo no lugar do Memphis. Não faz a menor condição, não tem o menor sentido o Gui Negão entrar no lugar do Memphis Depay num clássico no Morumbi. Não faz sentido. Ninguém vai me justificar por questões técnicas isso. É óbvio que o Dorival ficou incomodado com alguma coisa. É óbvio que aconteceu alguma coisa no vestiário que a gente não sabe. Até porque ele não volta para o segundo tempo. O Martínez, que foi substituído, também não voltou. Tá bem, mas o Martínez você até entendia a substituição, né? Agora, do Memphis. Então, se a gente for chegar à conclusão de que o Memphis realmente não, do jeito que ele está jogando, não serve, eu me preocupo.
Eu me preocupo, de verdade. Fora as questões financeiras, que você tem que avaliar mesmo se está valendo a pena. De comportamento por gestão de grupo. Não, peraí. O cara tá faltando a treino, o cara tá reclamando, o cara tá fazendo biquinho, o cara não sei o quê. Ok. Nenhum jogador, por mais decisivo que ele seja, ele pode mandar no vestiário, ele pode deixar de se apresentar em treino, ele pode desrespeitar os companheiros. Não. Isso eu refuto. Inclusive, é a minha posição em relação ao Pedro no Flamengo. Não adianta, irmão. Vai, segura na casinha aí, ou nem na casinha, nem relacionado você tá sendo. Não justifica, você é ídolo aqui, mas peraí. Tem que correr igual aos outros. Isso vale para o Memphis também. E acho que o treinador tem que administrar esse tipo de coisa. O que eu estou olhando é a parte técnica e a resposta do Dorival, que justificou a substituição por questões técnicas. Desculpa. Eu sei que ele citou energia, eu sei que ele falou comprometimento, mas ele botou na conta de muita gente, tá? Não foi só na do Memphis, que ele falou que fez 2, 3 trocas e faria 5, 10 se pudesse, no intervalo. Mas aí, Dorival, não é só individual. Não é só individual. Você, como treinador, você pode questionar comportamento, atitude, conduta. Está na conta do técnico. Mas aí nós aqui podemos analisar como é que está o trabalho do treinador tecnicamente falando, taticamente falando. Como é que o time foi hoje? Sem um volante protegendo a defesa, com o Félix Torres subindo e não voltando, com a defesa dando espaço e marcando a distância, o Luciano recebendo uma bola, podendo finalizar, pensar na vida, escolher o canto e sair para o abraço. Sem conexão entre os setores. Um time desorganizado. Aí no segundo tempo, quando Dorival, por questões técnicas, tira o Memphis, achando que o time vai melhorar. Aí o Rodrigo Garro fica isolado, sozinho. Tem uma bola que o Corinthians vai buscar um contra-ataque. O Garro avança, não tem ninguém do lado dele. Ele passa por 1, por 2, por 3, acompanha. Sempre 3 jogadores acompanhando ele e ele conseguindo carregar a bola. O Guinegão tá correndo pelo facão lá do outro lado, marcado. O Garro olha, não tem como tocar para ele. Tá cercado, ninguém aproxima, ele perde a bola. Ele olha pro Dorival pedindo socorro, do tipo, caramba! E aí o Dorival abre os braços do tipo, pois é, se vira aí. Porque minutos antes ele tira o Carrilho. André Carrilho. Que não estava lá fazendo um grande jogo, longe disso. Que entrou no segundo tempo do jogo contra o Ceará. Então, ele estava desgastado, depois de um mês parado. Aí joga um jogo contra o Bragantino, aí entra no segundo tempo contra o Ceará. Aí, ok, não consegue jogar 90 minutos contra o Morumbi, contra o São Paulo no Morumbi num clássico. Tá bem. Sendo que o Carrilho é, sabidamente, um dos propulsores desse time, mas que está sendo muito subaproveitado pelo Dorival. Ele não consegue, ele matou o futebol do Carrilho, Só que eu jamais tiraria o Carrilho. Num clássico, perdendo por 2-0, com o Garro sobrecarregado, sendo que eu já tirei o Memphis, aí eu tiro o Carrilho também. Aí naquele momento, bom, aí ele tira o Félix Torres, tá bem. Aí naquele momento o time era Hugo Souza, Léo Maná, Ramalho, Kaká e Angileri, que virou um arremedo de jogador, do que já foi, Ranielli, Bidon, Garro, Ranielli, Bidon e Garro, e aí Thales Magno, Romero e Guinegão. Melhorou o time? Sabe por que melhorou? Sensivelmente? Porque o São Paulo administrou o resultado. E aí o Garro botou a bola embaixo do braço e falou assim, cara, vou tentar resolver alguma coisa. E aí aquela intensidade física que não conseguiu aparecer no primeiro tempo, até apareceu no segundo. O Garro foi impressionante, o que o Garro faz. Aí você vai dizer, pois é, e ele ainda é um cara de conduta, é um cara de comportamento, é um cara de grupo, tudo certo. É por isso que ele é o Rodrigo Garro. A gente pode questionar várias coisas do Memphis Depay. Isso eu não vou aceitar. Eu debato e brigo muitas vezes com colegas, né? A gente debate e respeito, obviamente respeito as opiniões. Como eu sei que muitos torcedores têm a mesma opinião,
Mas eu não consigo questionar a capacidade técnica e a questão técnica do Memphis. E nem acho que ele tenha se escondido do jogo. Porque acho que, repito, a principal jogada foi ele que fez. E aí ele não volta para o segundo tempo, perdendo por 2-0. Tem alguma coisa aí que a gente vai descobrir nos próximos dias. Será que o Dorival continua? Será que o Memphis continua? Eu não sei. O fato é, o São Paulo conquistou uma puta vitória. Deu uma respirada, vitória para dar moral. Primeira vitória do Crespo, terceiro jogo apenas. Vários jogadores elogiados e merecidamente. O Rafael, cara, o Rafael brilhou, hein? Pegou uma no primeiro tempo, que é a do Romero, e uma no finalzinho, que é brincadeira, numa cabeçada do Ranieri, acho que foi. No cantinho, mano, ele foi buscar. Jogou bem demais. Quando o Corinthians chegou, lá estava o Rafael. Ferrarese jogou muita bola mesmo. Marcos Antônio, que jogador. Esse foi um motorzinho no meio, todas as arrancadas do São Paulo pelo meio partiam dos pés dele. Foi um time bem diferente já, em termos de postura, de atuação, em relação ao que a gente estava vendo do São Paulo. Então a perspectiva é boa. Foi uma baita vitória. O Corinthians, meu Deus do céu, que atuação terrível, terrível e com escolhas do técnico bem questionáveis. O que vocês acharam do jogo? Comenta aqui. Inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!